Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos verificar aqui agora o desafio 2, situação de aprendizagem 1. Bem, aqui logo no conteúdo online, vocês têm que ler sempre, não pode fazer atividade sem entender aqui primeiro. Eu já te dou uma boa noção do que é para fazer, olha só. Depois de você ter avaliado todas aquelas OS lá, aquelas 4 primeiras, agora você vai fazer a viabilidade técnica e econômica da manutenção para a ordem de serviço 3. Foi aquela que eu mesmo gravei o vídeo mostrando como fazer, detectando qual era o defeito. Lembrando que a ordem de serviço 3 era a partir de estrela triângulo e o problema estava no relé temporizador estrela triângulo. Ele entrava em estrela e não passava em triângulo, né? Ele estava com contato que não alternava. Então o problema ali era no relé, tem que trocar o relé, porque ele está com contato com o problema. Esse era o problema da atividade. Tá, aí, para a gente fazer então esse estudo de viabilidade técnica, vocês devem definir as ferramentas, os materiais, os EPIs que vai ser preciso para fazer essa manutenção. Eu preciso de uma chave fenda, eu preciso depois de um multímetro para poder testar, eu preciso de um osciloscópio, eu preciso de um alicate amperímetro. Então, quais materiais, quais ferramentas? Preciso de uma chave teste que você vai utilizar, preciso de condutores. Então, levantou EPI, precisa de óculos de proteção, capacete, luva, o que você acha que precisa. Levantou as ferramentas, os materiais, os equipamentos. Agora você vai para os componentes que serão substituídos. O que lá na atividade estava com defeito, que a gente viu lá? Vai substituir esse componente que percebeu que estava com defeito. E depois vai verificar qual é o custo da mão de obra disso, né? Com isso você vai conseguir levantar um valor para essa manutenção. E isso vai te ajudar a tomar a decisão baseado em alguns indicadores. Aí eu tenho que saber quem são esses indicadores. Ó. Aí ele explica alguns tipos de indicadores para essa avaliação de viabilidade de manutenção. Tem esse que ele chama de MTBF, que é Mean Time Between Failure, que é o tempo médio entre falha. Tem esse MTTR, que é o tempo médio de reparo. Tem esse tempo médio para falha. Cada um aqui tem a equaçãozinha mostrando como é que é. E tem a disponibilidade física, né? Lê direitinho, acompanha o material para entender como é que é. Aí ele fala que existe software que faz análise de viabilidade. Então aqui ele está dando exemplo. Aqui também ele tem um arquivo aqui em flash, que eu vou clicar nele, ele vai ter que abrir de novo aqui, porque quando você carrega ele sai. Aqui. Então aqui temos aqui o custo de manutenção deve ser avaliado levando em consideração os gastos com o material, pessoal próprio terceirizado, depreciação e perda de faturamento pela parada do equipamento. Aí ele está explicando tipo, de cada tipo de análise que tem que ser feita aqui. Aí, seguindo em diante, um exercício de fixação. Aí aqui a atividade em grupo, né? Atividade que no caso para nós é individual, que é para ser realizada. Então, para avaliar a viabilidade financeira da manutenção do painel de comando da linha de fabricação de tintas automotivas, você e seu grupo devem estabelecer os custos para a realização da manutenção, elaborar um parecer técnico indicando ou não a realização do serviço. Assim, vocês devem estimar o custo total da manutenção analisando os seguintes fatores: mão de obra necessária para a execução, despesas com os componentes para a realização dessa manutenção. Avaliar a viabilidade de execução de manutenção, levando em conta que o valor de compra de um novo painel está estimado em 2.800. Então, se for comprar um novo, seria esse valor. Utilize o indicador custo de manutenção por valor de reposição, com referência para uma decisão, para sua decisão, e considere que o valor da manutenção deve ser superior a 30% do valor de substituição do painel. Então, se o painel é 2.800, o valor da manutenção não pode superar os 30%. Então, vamos só analisar quanto que é 30% desse valor, então. Então, 2.800 multiplicado 0,3, 0,3. Então, o valor da manutenção não pode passar de 840. A empresa considerou que se passar não compensa fazer manutenção, melhor comprar um novo painel. Tá, aí o que ele vai te fornecer? Ele vai te fornecer alguns materiais aqui para você fazer esses cálculos
e preencher os relatórios. E a folha de resposta já te fornece tudo isso, ó. Ela vem com a mesma descrição aqui, falando que é na ordem de serviço 3, que você vai fazer a avaliação, que você vai estimar o custo total da manutenção, analisando a mão de obra e a despesa com os componentes. Aqui tem a mesma informação, que não pode passar de 30% desse valor. Aí aqui ele te dá um formulário para você preencher aqui a relação das ferramentas e equipamentos que você vai precisar utilizar para fazer essa manutenção. E aqui ele te dá uma tabelinha de referência para te auxiliar na hora de dimensionar o custo da mão de obra. Olha só, a manutenção corretiva de painel de comando é cobrado R$80 homem-hora. E então aqui está o tempo gasto em cada tipo de atividade. Então olha só, tempo para procedimento de bloqueio de máquina para manutenção corretiva. Você vai ter que fazer o bloqueio da máquina? Vou. Então vou considerar meia hora. Substituir fusível, lâmpada e botões. Lá tem algum problema nas lâmpadas, botões ou fusível? Se tem, 10 minutos. Já vai dar 40. Se não, pula. Substituir o relé térmico. Vai ter que substituir o relé térmico. No caso que você pode usar o relé térmico, também o temporizador também pode entrar nessa faixa de térmico, porque ele não conta, não fez uma linha aqui só para temporizador, mas ele considera relé no geral, contator, disjuntor, motor. E se fosse alguma atividade tem inversor, se for substituição é 20 minutos e para parametrizar mais 20. Então só do inversor é 40. Se for no soft start também o total seria 40. Se fosse CLP, 30 minutos. Mais a configuração 20. Então assim, esses são os tempos estimados para cada tipo de atividade. Você vai verificar o que vai fazer para estimar o tempo. Então, supondo que eu estimei, deu, sei lá, vou gastar 120 minutos. Eu sei que o homem-hora é cobrado R$80 por homem por hora. Então 120 minutos dividido para 60, isso aqui dá 2 horas de trabalho. Então se eu for utilizar um homem para fazer isso, somente um, então vai ser esse valor, 2 horas vezes 80. Então eu vou gastar 160 só com mão de obra. Então aqui eu vou preencher aqui o custo da minha mão de obra. Agora o componente, o que vai precisar ser trocado? Ah, tem lâmpada, tem um relé, tem chave, tem isso, tem aquilo. Vai na internet, pesquisa o valor dessa chave que você relatou que vai precisar ser trocado. E anota aqui o valor desse componente. E aí soma esse valor com esse, você tem um total. Se esse total passar de 30% do valor de 2.800, não é viável fazer a manutenção. Aí você vai justificar aqui no parecer. Se não, vai justificar aqui no parecer também que é viável fazer a manutenção. Então ele até te explica aqui, ó, relação de custo-benefício. Vai pegar A, quem é o valor A? É esse aqui, o total, e vai dividir por B, que é os 2.800, e vai multiplicar por 100. Você vai ter aqui então o valor da porcentagem, lembrando que 30% para cima não serve, só 30% para baixo. Encontrou isso aqui, sabe justificar o que tem que fazer. Então, os componentes que você vai precisar, você pode relatar aqui também nessa lista de material aqui, ó. Ferramentas, equipamentos, pode pôr o componente aqui também. Aí depois pesquisa na internet o valor dele para poder somar aqui na tabela e verificar se ultrapassa os 80%. Então é só isso, a solicitação da atividade 2.